Então, bem-vindo, bem-vinda de volta. Agradeço que você está aí do nosso lado. Peço desculpa, finalzinho do bloco passado a gente não fez aí uma despedida, um pequeno problema técnico, mas vida que segue. No bloco passado a gente encerrou falando exatamente, pessoal, da questão dos recursos contra a inabilitação. Então vamos lá. Se alguém foi inabilitado e acha que deveria ter sido habilitado, recorre, tem a possibilidade da impugnação. Esse recurso tem um efeito suspensivo. A gente vai suspender o julgamento das propostas, exatamente no intuito de garantir a legítima concorrência, que é aquele que foi supostamente retirado da concorrência de uma maneira injusta. Se realmente foi injusta essa retirada, ele tem a chance de participar. Ou, pelo contrário, se alguém que não deveria ter sido aprovado foi, então a gente recorre no intuito de dizer, olha, essa pessoa não cumpre os requisitos para dar sequência. Beleza. Deu tudo certo, ninguém impugnou, já passa imediatamente para o julgamento das propostas, que é a nossa quinta fase. Agora, foi impugnado, suspende ali pelo prazo de 5 dias. Lembre que se todos forem impugnados, a administração pública, então, deverá abrir um prazo de 8 dias úteis para que as pessoas tragam novos documentos que comprovem a sua habilitação. Beleza. Vida que segue, chegamos na nossa quinta fase, que é a de classificação e julgamento dos documentos, William. Não, ali era habilitação. Agora a gente vai falar o julgamento de cada uma das propostas. Ok, estavam ali naqueles envelopes, como eu falei para vocês, trilhamos os documentos, comprovou que está habilitado, agora a gente vai olhar a proposta. E aí, como é que a gente vai julgar a proposta, professor? Por aqueles critérios objetivos que eu já falei para vocês lá na aula 1. Se não assistiu, volta lá, que é o que determina exatamente qual é a técnica de licitação. A mais lembrada é a de menor preço. Ok, eu vou examinar as propostas, pode ser preço e técnica, melhor lance, enfim. Tenham aqueles critérios de julgamento previstos no edital, critérios esses que devem ser o máximo objetivos possível. E então, pessoal, eu destaco para vocês apenas aqui o artigo 3º e aí os parágrafos 5º a 8º, que vão, meus amigos, trazer ali, além daquela questão do desempate, que também está no artigo 3º que eu já falei para vocês, produto feito no Brasil, produto de empresa brasileira, termina ali a quinta possibilidade de desempate com sorteio, ok? A gente vai examinar, inclusive, se cumpre a legislação trabalhista de empregar um percentual de pessoas deficientes ou em reabilitação, enfim. A gente chega aqui num outro artifício criado pela lei, artifício no bom sentido, diga-se de passagem, que é a margem de preferência. O que é essa margem de preferência? Vamos lá, a gente está julgando menor preço, preço e técnica, beleza, mas vamos colocar aqui a regra, menor preço. Ok, empresa X trouxe a proposta de R$ 1 milhão. Por R$ 1 milhão eu presto o serviço que você quer, sei lá, entrego os produtos. Outra empresa trouxe R$ 1.100.000. Ah, professor, facinho, facinho, né? O de R$ 1 milhão venceu. Lembra que eu falei que a lei de licitações é igual gramática, que a gente tem as exceções das exceções, algumas coisas com lógica, outras nem tanto. Ok. Se eu disser para vocês que esse de R$ 1.100.000 pode vencer, pode, professor? Pode. É o que nós chamamos de margem de preferência. No intuito, meus amigos, principalmente aqui no parágrafo 5º, de privilegiarmos os produtos e serviços nacionais que atendem às normas técnicas brasileiras, cuidado, não é qualquer produto nacional, é aqueles que atendem às regras normalmente ali determinadas pelo IMETRO. Pode ser também determinadas pela ABNT, não é só o TCC de vocês que passa pela ABNT, não. Então, não cumprindo as normas técnicas brasileiras, mas sei lá, algumas internacionais que não as brasileiras, esse produto ele vai passar ali por uma
um critério de desempate. O brasileiro vence do estrangeiro. Ok. O de empresa brasileira vence da empresa estrangeira. Ok. Gradação ali dos desempates. Mas, aqui, se o produto, se um é e o outro não, brasileiro, nacional, cumprindo as normas técnicas, então mais do que um desempate, mais do que um critério de desempate, passa a ser uma margem de preferência. Então, se era 1 milhão a proposta daquele que não é produto nacional, mas ou é produto nacional, mas não cumpre as normas técnicas nacionais, pode cumprir outros, ok? E o outro, sim, eu posso ter uma margem de diferença de até isso, meus amigos, 25%. Quem vai determinar também, salvo engano, acho que é o parágrafo 7º, esse valor máximo de 25% para desempate. É o 7º ou 8º. Além do mais, ainda é possível, o 7º é esse, então é o 8º. É possível a criação de uma margem de preferência adicional da adicional. Então, se é produto brasileiro, ok, pode ter uma margem de até 250 ou de até 25%. Nesse caso aqui de 1 milhão, 250 mil. Mas, se eu tenho dois nessa mesma condição, eu ainda posso dar mais uma margem de preferência e pagar ainda mais caro se a partir desse produto, desse serviço, se está empregando ou se está criando uma tecnologia inovadora em produtos nacionais. Então, olha, eu tenho uma margem de preferência e uma margem de preferência em cima da outra margem. A margem originária seria um desses dois, então produto brasileiro, que cumpre as regras brasileiras, e bens e serviços prestados ou produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento dos encargos em lei de pessoa com deficiência ou reabilitação da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade. É um ou outro, não precisa ser exatamente os dois ao mesmo tempo. Mesmo assim, como eu falei para vocês, já tenho 25%, ok, mas ainda posso dar ainda mais 25%. Ok? Então, tenham cuidado aí com as famosas margens de preferência, porque são critérios objetivos previstos na lei. E se um cumpre o outro não, aquele que cumpre pode cobrar até mais caro. E aí, pessoal, não deixa de ser aquilo que lá no direito ambiental a gente gosta de brincar, que é internalizar as externalidades, né? Tornar o país socialmente mais justo, ajudar, contribuir com o desenvolvimento nacional sustentável, são situações previstas lá no caput do artigo 3º, daí se justificar essa margem de preferência. Além disso, pessoal, prazo para recurso se abre de novo. Olha, a gente já teve recurso contra o edital, recurso contra a habilitação, agora a gente tem os recursos contra o que, professor? Contra a decisão do julgamento. Então, eu julguei, a proposta B é mais vantajosa do que a A e do que a C. Ok. Então, escolhi a proposta B. Os interessados podem recorrer. Então, 5 dias úteis, com, de novo, efeito suspensivo. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, não estejam muito acima do valor que foi previsto no edital, tem isso, tem uma previsão ali de preços, ou estavam muito abaixo, ou enfim, foram habilitados, mas a proposta foi inabilitada, ok, foi na verdade desclassificada, então se abre de novo um prazo de 8 dias úteis para a adequação das propostas. William, uma delas só foi desclassificada. Se eu tenho uma pluralidade, as que continuaram, vou escolher a melhor delas. Professor, mas a que foi desclassificada, ela era mais vantajosa. Bem, abre o prazo para recurso. Se perder o recurso, vida que segue com o segundo lugar. Tudo bem? Então, é possível a desclassificação, sim. Além disso, pessoal, vamos lá. Algumas observações gerais. Até a fase de habilitação, é possível a desistência da proposta. Então tá lá, o poder público está abrindo os envelopes, está vendo ali se cada um está habilitado. Se você decide que quer abandonar a licitação, até aqui não existe nenhuma obrigatoriedade para que seu envelope seja aberto. Então, até essa fase
você pode retirar a sua proposta sem precisar de nenhuma outra burocracia, inclusive sem ser necessário qualquer tipo de aceite, seja verbal, seja escrito da administração pública. Encerradas, meus amigos, as fases descritas que a gente viu até agora, e daqui a pouco eu vou trazer para vocês um esquema mostrando, mas basicamente eu tenho a fase preliminar, eu tenho a primeira fase externa, depois eu tenho a fase de habilitação, depois da fase de habilitação eu tenho a fase de classificação, e aí eu tenho um recurso aqui, eu tenho um recurso aqui, eu tenho um recurso aqui também. 5 dias úteis, via de regra, lembrando que aqui cai para 2 se for concorrente, 5 dias se for qualquer cidadão, ok? Aqui vão ser 5 dias úteis ou 8 se todos forem inabilitados, aqui também vai ser 5 dias ou 8 se todos forem inabilitados. Então, na verdade, vamos apagar aqui porque esses recursos não são exatamente onde eu tinha mostrado. Vamos lá. Recurso cabe aqui, ó. Depois da fase externa, se tiver algum erro no edital, alguma nulidade, depois da fase de habilitação, depois na fase aqui classificatória, recurso. Beleza? Então vamos lá. Caso seja conferido ou verificado algum vício de ilegalidade, haverá a anulação do processo que não poderá ser homologado. Então vamos lá. Ilegalidade, anulação. Se houver algum motivo de interesse público olha aqui, ó, superveniente. Professor, por que superveniente? Porque se o interesse público era anterior, sequer para ter existido a licitação. Interesse público superveniente que impeça a contratação, deverá haver, então, olha, revogação. Se é ilegalidade, eu tenho anulação do interesse público, eu tenho revogação. Caso em que será aberto um prazo para recurso, e olha aqui, ó, sem efeito suspensivo. Professor, por que sem efeito suspensivo? Porque a administração pública está dizendo, eu não vou mais contratar. Ou é ilícito ou não tenho mais interesse. Na verdade, não tenho mais interesse, eu não vou mais contratar. O da ilegalidade até cabe efeito suspensivo. Aqui não. Se eu for contratar, mais para frente eu desistir e decidir contratar, então eu faço a adjudicação e eu estou obrigado a contratar com o primeiro lugar. Pronto, não tem prejuízo para ninguém. Tudo bem? Então, aqui não haverá efeito suspensivo. As últimas observações gerais do procedimento geral que eu estou trabalhando com vocês é o seguinte. A fase de adjudicação. O que é a fase de adjudicação, professor? Até agora eu ainda não tinha falado nela. A fase de adjudicação não é sinônimo da contratação. O que é adjudicar nesse sentido? Depois que eu faço todo o processo, então eu vou dizer, olha, mais ou menos que é uma promessa de compra e venda. Mais ou menos, mutatis mutandis. Olha, você venceu, eu tenho interesse de contratar com você, mas eu, comissão licitante, não tenho poder de fechar o contrato. Eu devo encaminhar para a homologação, na verdade a homologação já aconteceu, perdão, eu tenho que encaminhar para o setor financeiro, se o setor financeiro entender, aí sim a gente faz a contratação. Lembrem, pessoal, daqui a pouco eu vou colocar um esquema mais completo e mostrar essas fases todas. Mas basicamente, a fase da adjudicação, sentido, olha, tem interesse em comprar, você é o vencedor, vamos esperar um pouco. Devo lembrar vocês do princípio da adjudicação compulsória. O que é isso? A adjudicação é quem vai vincular a administração pública, de modo que, após da adjudicação, a administração contratante, se eu for contratar, eu não sou obrigado a comprar. Entenda o seguinte, ó, venceu a licitação. Ok, parabéns para você, você ganhou a licitação, eu vou entrar em contato com o setor financeiro, vou ver se o dinheiro caiu na conta, se caiu na conta, ok, sinal verde para a gente fazer negócio, ou então mudou a situação, eu não estou obrigado a comprar. É claro que se eu fiz essa licitação todinha, passei por esse procedimento todinho, que é custoso, demorado, vai trazer ali alguns gastos, inclusive para os concorrentes, então tende que eu feche o contrato.
Então eu vou chegar para você e dizer, olha, você venceu, se eu for contratar com alguém, é com você, senhor vencedor. Agora, é claro que se eu for comprar outra coisa, eu estou contratando picapes. De repente, antes de eu fechar negócio, de assinar contrato, de receber as picapes e pagar, surge a necessidade de comprar vans, Papix, sei lá o que, transportar muita gente. Nesse caso, eu precisar comprar outra coisa, eu vou ter que abrir outra licitação, é outro contrato. Agora, para aquele objeto, picapes, eu estou vinculado àquela proposta. Então, estará vinculado a contratar com o vencedor. Então, esse é o princípio da adjudicação compulsória, a adjudicação. Eu estou obrigado a contratar com o vencedor do processo, do procedimento licitatório. Haverá obrigação também para o vencedor em assinar o contrato no prazo de até 60 dias contados da abertura das propostas. Por que esse prazo, William? Porque imagine que o órgão foi lá e começou a cozinhar o gado. Você vai, apresenta as propostas e tal, entrega. Seu produto, sei lá, está vinculado ao dólar. É produto importado. Farinha de trigo, quase tudo é dólar. Gasolina, está vinculado aí no dólar. Mas que a gente não possa ter esses produtos vinculados com outro produto. Aí eu prometo a você, olha, eu vou lhe vender, tem que ser moeda nacional, eu vou lhe vender por R$ 4 cada unidade. Só que aí o dólar dobrou, né? Dobrou ainda não, professor, mas acho que está próximo aí dos R$ 6 quando eu estou gravando esse vídeo. E 60 dias atrás era R$ 4,80. Então, teve uma subida considerável. Então imagine o prejuízo desse cidadão que está vinculado àquele preço. Ele fechou sendo viável financeiramente para ele com o dólar valendo 4,80, agora o dólar é 6. Não é mais viável. Então, por não ser mais viável, ele não deveria ser obrigado a contratar ad eterno, ok? Vai haver um prazo e a regra desse prazo é que seja até 60 dias após a abertura dos contratos. Ah, William, mas não existe aquela possibilidade de aumento de até 20%, 25%, redução de até 25%, no intuito de manter a paridade de armas? Sim, pessoal, mas isso aí é depois da assinatura do contrato. Então, para manter ali aquela questão da cláusula rebus sic stantibus, né? Então, manter o equilíbrio. Mas, antes de eu assinar o contrato, se não se assina o contrato dentro desse prazo de 60 dias, então decai a obrigatoriedade do primeiro lugar assinar o contrato. E é claro que, se ele não assinar, será chamado segundo, terceiro, para perguntar se eles têm o interesse de contratar com aquela mesma proposta. Tudo bem? E aí, feitas essas considerações, eu falo para vocês agora, resumidamente, todas essas fases. Então, fase interna ou prévia, fase externa que inicia da data da publicação do edital, a gente falou dela. Fase de habilitação, eu vou abrir os documentos, vou examinar se os concorrentes cumprem as exigências legais e do edital. Então, vamos ter cuidado, porque não se pode sair criando exigências à toa. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, infelizmente, o poder público acaba aceitando uma determinada contratação, aceitando, na verdade, um concorrente que não deveria estar ali, ou acaba retirando para favorecer um outro concorrente que merecia estar, que cumpre os requisitos. Esses requisitos, lembro mais uma vez, meus amigos, tem que ser objetivos, tem que estar previsto no edital e tem que ser em conformidade com a lei. Abre o prazo para recursos. Ah, professor, não tem uma fase de recurso aqui também? Tem, mas doutrina do professor Matheus Carvalho entende que não necessariamente a gente precisaria chamar de uma nova fase. Faz parte dessa fase externa a impugnação ao edital. Então, eu faço a habilitação, abro o prazo para recursos, de que, professor? Da habilitação, impugnar quem foi habilitado e o impugnante acha que não deveria ser, ou o contrário, não foi e acha que deveria ser. Lembro para vocês que esse prazo para se impugnar são de 5 dias úteis, mas é possível se todos impugnados,
Ok, o prazo aqui vai ser de 8 dias. Úteis também. Fase de classificação, ok. Entre os habilitados, agora eu vou julgar as suas propostas. Inclusive fazer aqueles critérios de desempate, se for o caso do empate, ou ali daquela margem de preferência para privilegiar o produto nacional que cumpre as regras, privilegiar o produtor que de fato coloca em dia as suas obrigações da contratação de pessoas com deficiência. Mais uma vez, prazo para recurso, a proposta vencedora pode ser impugnada, tem regras para isso. E a gente chega então na fase de homologação. Cuidado com ela, porque apesar de eu não ter falado, basicamente a fase de homologação ela é feita não pela comissão licitante, mas essa fase de homologação é feita pela autoridade que deu início, deu start para a licitação. Então, a autoridade máxima daquela entidade é o órgão. Ele vai dar uma olhada e vai dizer, ó, de fato, cumpre a legalidade, de fato, cumpre o edital, de fato, é um bom produto, ok, aceito. A habilitação é basicamente dizer, a licitação está ok. Depois de ser feita a homologação, e aí eu vou proclamar o vencedor, vou dizer que foi lícito, está tudo certo, aí eu faço a adjudicação. E na adjudicação, se eu chegar nessa fase, eu agora, poder público, fico obrigado a contratar com aquele que foi vencedor. Se eu for contratar o mesmo objeto, eu não posso me esquivar daquele processo de licitação. Eu tenho que fazê-lo, eu tenho que respeitá-lo. Lembro também que, no intuito de proteger o vencedor, nós temos uma pequena nuance que é o prazo de 60 dias a partir da abertura dos envelopes para que, de fato, a contratação seja encerrada. Olha, passou dos 60 dias, mas o cidadão ainda tem o interesse. Ok, se ainda tem o interesse, há uma possibilidade. Depois de 60 dias, ele não é obrigado a contratar. Tudo bem? Pessoal, vou encerrar a aula de vocês, apesar de que eu ainda tinha programado um pouco mais para essa aula de hoje, mas a gente já, de fato, está estourando o nosso limite de 1 hora, sobre a única diferença ali do convite para a concorrência aqui nesse procedimento. Tem várias, a comissão licitante pode ser de uma pessoa só, ok? Os valores, isso aí a gente já viu, estou falando no procedimento. A diferença no procedimento é apenas o fato de que os prazos de recurso não serão 5 dias úteis, mas apenas 2 dias úteis. Meus amigos, na próxima aula a gente vai ver o procedimento do pregão e depois do pregão nós vamos falar das inexistências de licitação e do registro de preço, ok? Até a próxima aula, onde a gente, se Deus quiser, encerra esse conteúdo de licitação. De novo, como falei no começo da aula, vou colocar em votação se vocês também querem uma aula sobre licitações para empresas públicas e sociedades de economia mista. Lei 13.303, tá bom? Galera, muito obrigado, muita saúde, muita paz e até quando Deus quiser.